A paz para todos presentes. Vê se está certo aqui. Eu esqueci, foi mal. A paz para todos que estão me assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu me chamo Thiago e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo. Ainda não sei se essa é a última aula. Seja o que Deus quiser. Hoje vamos falar sobre conhecendo o Espírito. Amém? Vou fazer uma oração aqui e depois eu vou dar prosseguimento. Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por estar aqui nesse lugar. Senhor, me inspira nessa noite, Senhor. Que eu possa tocar as pessoas certas, Senhor. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que querem conhecer a Ti e não sabem por onde começar, Senhor. Ou tem muitas dúvidas, Senhor. Que esse canal, o blog ou a página no Facebook possa ser, Senhor, a porta de entrada para que eles possam Te conhecer, Senhor. Nós só damos a parte teórica, Senhor, mas que eles possam Te conhecer de verdade. Que aqui seja um canal, Senhor, que possa edificar a vida das pessoas. Amém. Então a gente vai continuar no estudo sobre o Espírito Santo. Eu não sei se vai finalizar. Se por acaso eu não criar uma outra lição, porque eu acho que acho que não tem mais nada para falar depois. Mas quem sabe todas as coisas é o Espírito, né? E aí, se eu não tiver na semana que vem a continuidade, é porque esse estudo finalizou. Aí eu devo criar até lá um outro estudo. Amém? Eu vou deixar esse estudo de graça. Você pode visitar no blog verdadenoespírito.com. Eu vou deixar no YouTube na descrição o link para você baixar. Você pode ver no blog de graça essa e as outras lições, mas vou deixar o PDF de graça para você imprimir, para você, sei lá, dar aula na escola dominical. Amém? De graça. E não é para vender não, tudo que nós fazemos aqui é de graça. Eu vou pedir meu pai, o Rodrigo, para abrir nas suas Bíblias, e você pode acompanhar depois conosco. Vou pedir o Rodrigo para abrir a Bíblia em João 5,39. Juliana, João 14,26. E meu pai, Romanos 3,23. Não, Efésios 4,30. Hoje a aula não deve exigir muitas consultas de versículo bíblico, porque eu vou dar uns versículos já conhecidos aqui em outros estudos. Amém? Vamos lá então. Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo está aqui. Para quê? Para guiar os filhos de Deus na caminhada cristã. É Ele que nos ensina tudo o que precisamos saber. É o Espírito Santo que nos ensina o que precisamos saber. Não é errado você estudar a Bíblia. Não é errado você procurar um seminário ou uma teologia para aprender a Bíblia. Mas mais importante do que aprender numa teologia, num seminário ou na escola dominical, é você aprender diretamente com o Espírito Santo. E você só aprende quando você conhece Ele. Amém? Quando eu digo conhecer o Espírito, não é conhecer os versículos da Bíblia que falam dele, mas é conhecer Ele como uma pessoa. Eu te pergunto, você tem a intenção de conhecer o Espírito Santo como uma pessoa? Eu vou dizer para vocês que, a princípio, eu não entendia muito sobre isso. Aí me falaram de um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, que ensina que o Espírito Santo é uma pessoa que está aqui, que quer comunhão conosco, que a gente deve tratar ele como uma pessoa, tipo, que está perto de nós. O meu irmão me contou isso, foi o irmão da igreja lá, um amigo nosso, conhecido nosso, né? Aí eu procurei livro na internet, depois eu comprei, o Juliano me deu até esse livro de presente, e eu tive essa visão sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Então, isso eu não conhecia. Eu acho que a boa parte da igreja não conhece isso. Mas o Espírito Santo, ele está aqui justamente o quê?
para que a gente possa conhecer Ele. Conhecer o quê? Conhecer Ele pessoalmente. Sabe o que é esse conhecer Ele pessoalmente? É você conversar com Ele. É você sentir se Ele está triste, se Ele está bravo. O Espírito Santo também, apesar de ser Deus, Ele é uma pessoa. Ele se entristece, Ele se irrita, como Jesus se irritou quando viu as pessoas vindo na igreja. Ele é sensível, ele se entristece. A Bíblia diz que ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Ele até geme, cara. Os gemidos inexprimíveis quer dizer, essa palavra inexprimível quer dizer que não tem explicação. Então, a nossa caminhada cristã é conhecer o Espírito Santo. E se a gente conhecer o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar o que a gente precisa aprender. Como eu falei aqui agora, a gente não precisa. É importante aprender a Bíblia, seminário, comunical. Eu gosto de estudo. Mas, em primeiro lugar, procura conhecer o Espírito Santo. Depois, todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Aí tu fala assim, tá bom, então você está dizendo para mim que é mais importante conhecer o Espírito Santo do que conhecer a Bíblia? Eu digo isso. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que te ensina a Bíblia. Aliás, ele não te ensina a Bíblia por Bíblia. Ele te ensina todas as coisas que precisamos saber. Porque a Bíblia está aqui. A Bíblia é algo fantástico que Deus deixou pra gente. É a nossa ferramenta. Mas a gente não precisa saber tudo da Bíblia. Mas tem muitas coisas que a gente precisa saber dela. Amém? É igual a gente vê hoje na programa de televisão aí. Tem cara que está há 30 anos aí. Só dá a volta na Bíblia. Ele nunca chega no centro. Parece o povo de Israel. Está rodeando a terra prometida, mas nunca chega ali na terra prometida. Mas se a gente conhecer o Espírito Santo, a gente vai chegar na terra prometida. A gente vai conhecer aquilo que necessariamente a gente precisa saber. Amém? Inclusive a Bíblia. Exatamente, porque a Bíblia foi ele que escreveu. Por exemplo, pai, eu vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Vamos pegar o exemplo do Testemunho de Jeová. Eles estudam a Bíblia. Eles sabem tudo de côvado, tudo de... Mas conhecem superficialmente. Mas aquilo que precisa saber, eles não sabem. Principal. Eles não entendem o que é graça. Eles não entendem isso sobre o Espírito Santo. Sobre conhecer o Espírito Santo. Se você falar isso com o Testemunho de Jeová, sobre conhecer o Espírito Santo com uma pessoa, ainda que tenha respaldo bíblico, eles não vão aceitar. Então mostra o quê? Por mais que se conheça a Bíblia, certo? Aí, não aprende. Eles aprendem superficialmente. Então, meu irmão, a gente precisa conhecer o Espírito Santo. E Tiago, como é que eu conheço o Espírito Santo? Já que você falou que a gente pode conhecer ele, qual é o caminho? Orando. Pela oração. Eu falei isso na aula passada, já aprendeu, né? A gente vai reforçar o que foi na aula passada. O menor versículo da Bíblia está em 1 Tessalonicenses 5,17. Só tem 3 palavras. Orai sem cessar. Sabe o que quer dizer orar sem cessar? Ninguém consegue orar sem cessar, quer dizer orar sem parar. Mas o texto indica o quê? Em todo o tempo que você tem possível, olhe. Então, em todo o tempo possível, olhe. A Bíblia não fala jejum sem cessar, ou vai para que cessar, ou estude a Bíblia sem cessar. Mas diz orar sem cessar. Por quê? Porque a oração é mais importante do que a leitura de Bíblia. A oração é mais importante que talvez um jejum. A oração é mais importante para a igreja. A oração é a prática do cristão que mais deve ser feita. Por quê? Porque pela oração a gente conhece o Espírito Santo. Amém? Você pode abrir a Bíblia, ver sobre o Espírito Santo,
Vê o que ele fez lá em Gênesis, lá, que se movia sobre a face das águas, sobre a descida em Atos 2, sobre tudo que ele fez. Você vai aprender isso na Bíblia, vai aprender a história, mas pessoalmente só orando. Amém? Oração, como falei, quer dizer, em todo o tempo que você tiver, ore. Exatamente. Pela oração, nós conhecemos o lado pessoal de Deus, através do Espírito Santo, que também é Deus. Como já falou na primeira aula aqui do estudo, existe a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra Trindade, a doutrina da Trindade, a palavra Trindade não tem na Bíblia. E o ensino da Trindade foi uma doutrina criada depois na Igreja Católica. Mas tem uma lógica isso. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a gente falou na primeira aula. Eles são 3 pessoas diferentes, como a gente viu no batismo de Jesus, mas também são uma pessoa só. Então o Espírito Santo também é Deus. Amém? Como está em 1 João 5,7, que diz: o Pai, são 3 que ficam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. Qual é o mal da igreja contemporânea? A igreja contemporânea acha que o conhecimento de Deus vem diretamente da leitura ou estudo da Bíblia. Errado. Você aprendendo a Bíblia, você vai conhecer, sim, muita coisa histórica e as promessas de Deus, no Apocalipse e outros livros, na escatologia. Mas o conhecimento de Deus, sabe o que é o conhecimento de Deus? É o conhecimento pessoal, é aquilo que o Espírito te ensina. Exemplo, o cara que estuda a Bíblia, na hora que vê uma pessoa com demônio, o seu conhecimento de Bíblia não vai ser para nada. Na hora que vê uma pessoa com uma doença incurável, que o médico falou assim, ó, tem 6 meses de vida, e pedindo a você que ore a seu Deus para que cure ela, o teu conhecimento de teologia de Bíblia não vai servir para nada. Mas o conhecimento de Deus, sim. Porque o conhecimento de Deus é o Evangelho. Um exemplo, meu avô, ele foi diagnosticado com leucemia. E o médico falou para ele assim, ó, tem jeito não. Tu tem 6 meses de vida. Imagina, o cara olhar assim e vai falar, pô aí, tu tem 6 meses de vida. Como que ele vai ficar? Meu avô já estava mal já, com leucemia, cara. Chegou aí e falou assim, não, eu vou para a igreja. E Deus, Jesus vai me curar. Agora imagine se fosse para a igreja, de letrado, defesa do Evangelho, a defesa que só fica lendo o texto bíblico e acha que conhece Deus porque ele conhece a Bíblia. E meu avô ia morrer de leucemia. Mas chegou numa igreja, cara, carente, certo? Não é mega templo não. E lá uma pessoa por Deus orou para o meu avô, não sei o que aconteceu lá, mas ele não morreu de leucemia. Viveu mais 27 anos e morreu de outra coisa. Por quê? Porque essa pessoa que orou lá, ou fez campanha pelo meu avô, ele não tinha talvez o conhecimento da Bíblia, mas ele tinha o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é o quê? Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é meu amigo, eu sei que Ele vai tocar, não importa o problema. Que Ele vai tocar, não importa. Esse é o conhecimento de Deus. Sabe por que muitas pessoas colocam a mão no enfermo e é curado, ou expulsa um demônio, ou tem revelações? Porque elas têm o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não é dado pelos homens, é dado pelo Espírito. E mas como é que eu ganho o conhecimento de Deus? Orando. Porque você conhecendo a Deus, você orando, você vai conhecer a Deus. Amém? E quando Deus fala contigo, Ele traz o conhecimento de Deus. É como falei na aula passada, a unção te ensina tudo. Como eu falei a história do meu irmão, vou expulsar uns demônios na casa da mulher aí, que pastor nenhum queria expulsar. O pastor, não fala mal de igreja aqui não, mas tem muito pastor que quer fazer carreira. É muito bonito sentar lá atrás do púlpito, lá, ficar lá no ar-condicionado na sala, mas tem que botar a mão na roda, irmão. Aí, quando a irmã da igreja lá foi
pedir ajuda, ninguém quis. Comigo de demônio. Ninguém quis. Aí foi meu irmão lá, e ela tinha um problema de demônio, tinha um... Qual a enfermidade? Olha a enfermidade. Aí o meu irmão não sabia por quê. O Deus falou que eu não lembro. Que tinha que fazer um negócio para tirar 3 coisas da Mais pedra. Pedra. Da mente dela, é. Aí a pessoa olha assim e fala, caraca, maluco. Que maluquice, entre aspas. Maluquice é essa? O homem natural não compreende as coisas. E na hora apareceu uma criança, a linha da mulher, do nada apareceu na sala. Eu pensei, isso é um diabo. Pra eu poder parar assim, pra me escandalizar. O Deus mandou, vou parar, porque eu vou ficar com vergonha, porque isso é coisa de maluco. Precisa ver o diabo. Exatamente. Eu falei, não vou parar não. Agora, tu aprendeu isso em teologia? Tu sabia que aquilo ali foi o quê? A unção te ensinou. Tanto que essa mulher, esse dia, ela tinha sido curada de outras coisas antes. Então, ela já estava começando a ver as coisas. Aí Deus falou assim, ó, a última pedra ela vai tirar. Eu falei, cara, finge que tira uma pedra da tua cabeça, que essa eu vou tirar, essa é você. Aí não queria tal, que não sei o que não sou ninguém. Cara, faz o que Deus mandou. Quando ela tirou, imediatamente a mulher começou a olhar, parece que acordou ali. Aí ficou olhando assim pra minha mãe, assim olhando pra mim, em órbita, e falou pra mim assim, há 14 anos, eu não sinto minha mente livre como estou sentindo agora. Foi Deus que mandou, cara, fazer isso, cara. Então, que foi Deus que te ensinou. A unção te ensina o que você precisa fazer. Então, por isso que a gente precisa conhecer o Espírito. Amém? Mas, Thiago, então as pessoas acham, muitas pessoas da igreja acham que, vou conhecer Bíblia, vou conhecer Deus. Não vai, cara. Por exemplo, a mesma coisa que você pega um autor de um livro. Eu sempre estou aqui um exemplo. Você está aqui do Bruce Lee de novo. Já li a biografia dele, já vi os filmes dele. Uma coisa eu vi ele ali. Outra coisa seria se eu faço pelo telefone. Outra coisa seria se eu visse ele pessoalmente. É totalmente diferente você conhecer alguém pelos livros, alguém por um filme e alguém pessoalmente. Amém? Então quer dizer que eu não preciso aprender a Bíblia? Sabe o que a Bíblia é? Um testemunho de Jesus. É testemunho de Jesus. As pessoas ficam idolatrando a Bíblia como se fosse uma manual de instruções de Deus. Igual você compra um produto, aí todo produto que você compra, chega na tua casa ou você vai na loja, tem uma manual de instruções, dizendo como montar e o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Tem muita gente que pega a Bíblia e fala assim, não, Deus pode fazer isso. Não, Deus pode fazer o que quiser, Ele é Deus. Mas Ele não vai contar a palavra dele. Primeiro que a palavra dele é Jesus Cristo. Isso a Bíblia diz. Amém? A Bíblia, presta atenção, não sou contra o estudo da Bíblia não. Mas eu falo, primeiro a gente precisa conhecer quem? O Espírito Santo. Isso é importante. A igreja primitiva não tinha a Bíblia, mas tinha o Espírito Santo. Rodrigo, João 5,39. Olha quem diz que a Bíblia é um testemunho de Jesus. Examina a Escritura, porque eu vou escolher nelas a vida eterna. E são elas que me testificam. Ou seja, são delas que de mim testificam. Jesus falou isso. Então a Bíblia é um testemunho de Jesus. Então quando você vê as coisas, os milagres acontecendo, uma pessoa bota a mão no enfermo e a enferma curar, está lá, Marcos 16. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E meu nome expulsarão o demônio, meu nome falam novas línguas, meu nome pegando serpente. Testifica. Quando você vê as coisas erradas na igreja, o cara roubando dinheiro, está lá, Jesus fala também, do vosso profeta. Então tudo que acontece, a gente vê lá, a Bíblia testifica. A Bíblia, ela testifica Jesus. É um testemunho de Jesus. Amém? Ela está aqui, a Bíblia está aqui para quê? Para testificar que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Muitas pessoas idolatram a Bíblia e falam assim, não, é a palavra, porque a palavra faz tudo, que a palavra é isso, que a palavra é aquilo. Mas a palavra não lembra de Jesus não.
a palavra não lembra da gente ler a Bíblia, não. Sabe quem lembra? Sabe por que a gente estuda a Bíblia? Por causa do Espírito Santo. João 14, 26. Já fica ligado já, irmão. Eu tô aqui, né? 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Ele vai ensinar todas as coisas e vai lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Até hoje, a gente faz Santa Ceia, a gente fala as coisas, lê a Bíblia, não é pela palavra, é pelo Espírito Santo. Amém? É Ele que nos lembra. É Ele que nos testifica. A Bíblia testifica Jesus. É o testemunho de Jesus, está aqui, ó, testemunho registrado. Até meio de madrugada, quando a gente quer orar de madrugada, a gente consegue dormir, acordar, sei lá. É falar para Deus, me acorda tal hora para orar, e tu acorda aquela hora. Para o Espírito Santo. Deus do chão. O Espírito Santo é real. Verdade. Eu fiz muito isso. Então, também. Então, Não, que às vezes é certinho, mano. Eu também Tipo assim, já às fiz vezes isso eu também. acorda aqui 1 hora. Aí tu dorme certinho. Então, eu tô falando não é errado você conhecer a Bíblia não. Mas, conheça o Espírito Santo primeiro. Esteja esperto, meu irmão. Você conhecer o Espírito Santo, ele vai te ensinar, não a Bíblia, tudo da Bíblia. Ele vai ensinar o que você precisa aprender. Por exemplo, um cara, qualquer faculdade aí, engenharia, sei lá, tem áreas, medicina. O cara, para ser medicina, o cara não precisa saber toda a medicina, só uma área. Então você vai aprender com o Espírito Santo, ele vai determinar uma área no ministério. Não precisa conhecer toda a Bíblia. Vai conhecer a área, talvez conhecer aquilo que você vai usar no ministério. Porque ninguém conhece a Bíblia toda, só o Espírito Santo. Amém? Então, eu sempre falo isso. E como a gente conhece o Espírito Santo? Orando. Pela oração. Amém. Mas, Thiago, eu não consigo orar. Tá bom, beleza. Não se preocupe. Então, sabe o que você faz? Coloca um louvor. Eu sempre falo aqui, o louvor também é uma oração. A oração não é a palavra bonita. Porque Deus sabe o que Ele vai falar. É o coração. É o sentimento que você manifesta com seus lábios. Isso é oração. Então, quando você não sabe o que falar para Deus, coloca um louvor lá. Em espírito, em verdade, te adoramos. Isso é uma oração. É como a gente estivesse falando, em espírito e verdade, Senhor, te adoramos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Isso é uma oração. Então, pega, hoje em dia tem muita coisa de música, eu boto no YouTube mesmo, a música lá, música que adora a Deus. Não essas músicas que diz que o cara que se Deus fizer, ele é Deus, isso é música do diabo pra mim. Isso não é louvor não. Essa casa, essa não é. Você vê que o salmo, tudo que são louvores. São louvores. Salmos. Igual essa, Porque não é música. igual essa música também. Essa casa é sua casa. Não tem? Também essa música de. Não, é música de adoração a Deus. Peça o Espírito Santo, o Espírito Santo, pô. O Espírito Santo vai cantar no coração, meu irmão. Agora não canta se Deus fizer. Aí você vê, olha. Cara, imagina no céu, cara. Deus criou. Eu já vi no estudo sobre o trono de Deus. Mó glória rolando lá em cima. Mó glória. Os anjos lá. E o cara aqui embaixo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Deus curando. A hora que ele está cantando, no mundo todo, as pessoas estão sendo curadas, os demônios estão sendo expulsos no mundo todo. Deus está O cara tá cantando, tá, Deus usando lá os missionários, os ministros na Argentina, no Uruguai lá, em Portugal, a pessoa doença, tanto testemunho, e ele no Brasil. Se Deus fizer. Que Deus aí INSS. Tu vê se vai sair minha cura lá. Deixa eu ver se vai sair. Deus quer que vai sair? Será que vai sair? Vai sair. O nome está registrado Tipo filho. isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Pelo amor de Deus, irmão. Satanás purinho, cara.
Se Deus me curar, eu tô bom. Se não curar, também tá bom. Se curado for, ou seja, se curado for, ou seja, ia ter Isso aí possibilidade de não parece ninguém me time curar. de futebol. Tipo, o Vasco tá uma porcaria. Se ganhar o Vasco ganhar, eu tô feliz. Mas se levar um sacode, tá bom, tô feliz. É tipo isso. Se tudo der certo, Continua sendo vascaíno. mas se não der, irmão, Deus é É Deus. tipo isso. Deus é Deus. Agora, igual eu vi uma moça, uma amiga minha no Zap, botou um story assim, que se eu passar 40 anos orando a Deus, ele não falar comigo, mesmo assim eu estou feliz porque eu tive comunhão com ele. Olhei a foto assim, foi errado. Já se irritou logo. Que o pessoal é assim, tem muita pessoa que não aceita a crítica. É a verdade dela. Se julga espiritual, né? Hã? A pessoa se julga espiritual. Aham. Aí eu falei pra ela, você quem diz? Aí eu remontei a frase. Se eu passar 40 anos orando a Deus e não ouvir a voz dele, isso só prova que eu fui um homem sem fé. Meu irmão, a gente precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é um sistema, ele não é um robô não, ele é uma pessoa. Se você falar com ele, começar a buscar ele vai falar aquele estudo, ele vai falar contigo também. É igual o pastor Aldo falava sobre o religioso, né? Como que é? O religioso e ele falava que o religioso fala com Deus, mas quando é que Deus fala com pode ele? falar para religioso. Eu não lembro Não é mais tipo disso. isso, o religioso fala com Deus todo dia, ora. Aham. Mas Deus não pode falar com ele. É. Aí tem o que Deus fala que... Então Deus fala, irmão. E Ele quer falar contigo, conosco. Amém? Agora, fica difícil. Se Deus fizer... Ah, vou orar aqui, sabe? Deus não vai responder não. Vai responder sim. Amém? Se você crer também. Tudo é possível que crer. Se você não crer, só lamento. Então vamos lá. A prática mais importante para a vida de um cristão é a oração. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina o quê? A orar o máximo de tempo possível. Uma vida de oração atrai o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer atrai o Espírito Santo? Não. Quando a pessoa aceita Jesus, ela já recebe o Espírito Santo, creio eu. Então como eu digo atrai? Esse atrai não quer dizer que ele está mais perto. É que ele se torna real. Amém? Então todos recebem o Espírito. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, Deus não dá o Espírito por pedacinho não. Ele dá o Espírito. Só que ele está aqui. Só que você não buscar ele, eu vou ficar quieto também. Amém? Aceitamos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo. E ele está em nós. Porém, ele não se manifesta de uma forma mais física. Isso acontece por dois motivos. Ou seja, todo mundo que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Mas ele está aqui. Mas ele não se manifesta. Por que não se manifesta? Na maioria dos casos. A nossa própria falta de fé. Porque não temos uma vida de oração ou realmente acreditamos que oramos. Ou seja, é igual essa mensagem que a garota botou. Não, se eu passar 40 anos orando e ouvir a voz de Deus, tá bom. O cara que escreve isso, ele não acredita em Deus fala. Então parece que ora como se Deus está muito distante. Aí lembra daquela música que estamos estudando da Missão hoje, quando Pedro encontrou Jesus e Pedro subiu nas águas, né? Quando está com Jesus nas águas, ele começou a clamar por Jesus, achando que Jesus estava longe. E Jesus estendeu na sua mão, ou seja, Jesus estava do lado dele. Então, às vezes, pensamos que Deus está longe, mas Deus está mais perto que imagina. Aí o cara ora pensando que Deus está lá, longe, está longe mesmo. Está longe, mas aqui está o Espírito Santo, cara. Está mais perto do que nunca. Amém? Então, pela nossa falta de fé, ou porque não tem uma vida de oração, a pessoa não ora, porque a gente conhece Deus pela oração. Se você não orar, você não vai conhecer Deus. Conhecer pessoalmente, claro.
ou você ora e não acredita naquilo que você ora. Amém? E o segundo, por saber que nós temos medo se ele se manifestar de uma forma mais forte. Então, às vezes, o Espírito Santo ele também não se manifesta porque você talvez deve ter medo de uma manifestação mais forte. Amém? Uma vez eu vi não sei se você lembra disso, há uns 10 anos atrás, eu fiz parte de um projeto chamado Fábrica de Empresário, né? Aí toda semana eles davam legume, e naquela época era uma prova danada que eles passavam. Eu lembro. Então, ia eu, Juliana, e lá em Campo Grande, minha mãe, a gente ia a pé, A gente ia até a de Campo Grande, para poder pegar legume, aí pegar aquelas frutas de legume, tomate, legume para a semana toda, não tinha dinheiro para carne. Eu lembro. Então, aí eu lembro uma história até hoje do cara lá, eles eram cristãos, né? E o cara falou assim, eu vou me programar hoje para ouvir a voz de Deus. Tu lembra disso que ele falou? Então, conta então. Eu lembro disso. Eu vou explicar aqui. Recapitular. Ele botou uma cadeira e falou assim, ó, dia tal, Deus vai falar comigo. Jejuou, orou, santificou. Ele falou, não, falta 15 dias para Deus falar comigo. Deus vai falar comigo. Aí foi, fazendo todo aquele ritual. Aí falou, hoje é o dia. Aí ele sentou na cadeira, Jesus, fiz isso, fiz aquilo. Mas assim, não lembro com as palavras. Aí fala comigo. Aí a cadeira fez assim, ó. Não, Senhor, não. Às vezes o Espírito Santo fala com a gente que a pior manifestação, a gente vai morrer de medo, cara. Amém? Mas no fundo esse cara não queria conhecer Deus, não. No fundo ele não queria conhecer Deus, não. Porque quando a pessoa quer conhecer Deus, cara, Deus manifesta em experiência assim, e a pessoa quer conhecer mais. Não, mas eu entendi o que eu quis falar, cara. Tem muita gente que é assim, Então, porque a pessoa no fundo não quer conhecer, cara. A pessoa que quer conhecer Deus mesmo profundo, Deus aparece até mais forte que isso aí, e a pessoa fica impactando a vida toda, cara. Igual aquela mulher que foi pra tu aqui, eu até falei aqui, daquela muçulmana. Ela falou, Deus, eu queria só te conhecer de verdade, quem tu é mesmo. Jesus apareceu no quadro dela assim, do nada. Por que ela não correu? Porque ele queria conhecer. sim, mas... Agora esse cara aí, cara, esse cara quer conhecer não, cara. Esse cara aí... Eu entendi o que eu quis falar. Mas vamos lá, cada um tem a sua opinião. Agora, alguma dúvida? Não, cara. Algum comentário? Não, já falei o que eu falei agora. Amém. Repare que o Senhor Jesus, ele disse uma coisa bem interessante para o diabo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra o quê? Será a boca de Deus. Sabe o que significa? O homem também vive para ouvir a voz de Deus. Jesus falou, nem de só de pão vive o homem. Ou seja, não é só de comida física que o homem vive, mas ele também vive para ouvir a voz de Deus. Ainda tão claro como a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Aí o cara vai e bota lá na internet. Não, se eu passar 40 anos orando e não ouvir a voz de Deus, eu vou ficar feliz. E eu não vou ficar feliz não. Por quê? Porque o homem nasceu também para ouvir a voz de Deus. É tão importante a gente ouvir a voz de Deus, como é importante comer. Pois Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o homem vive para comer, se alimentar, e também vive para ouvir a Deus. É o homem para ter intimidade com Deus. Exatamente. Exatamente. É por isso que nós fomos criados, meu irmão. Porque o Jesus deu o Espírito Santo para a gente, é para isso. É para se relacionar conosco. E relacionamento é o quê? É mútuo. Eu falo com ele, ele me responde. Eu falo com ele, ele fala comigo. Mas o diabo não. O diabo tem colocado tampão nos ouvidos das pessoas. Aí as pessoas ficam assim, ó, é a palavra, é a palavra. Não acontece nada. O pessoal entra... Joga a Bíblia no demônio para ver Depois de Deus, se vai ter efeito. depois de Deus, quem mais conhece a palavra é ele segue. O diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo. Esse ele segue. Na igreja de Satanás eles estudam a Bíblia. Você acha que eles estudam a Bíblia, não? Você está muito inocente. Aí chega, pega a Bíblia e joga no diabo para ver.
os demônios, demoniados, não vai acontecer nada. Fala, cita o salmo. Cadê a mulher? É. Cita o salmo. Aquele que avisa com o Altíssimo. Deixa a Bíblia aberta lá, de proteção lá na tua casa, você vai proteger. O diabo encarou Jesus com o quê? Com a Bíblia, com a Escritura. Amém? Você acha que o diabo tem medo de Bíblia? O diabo tem medo do Espírito Santo. Isso ele tem. Ele tem medo de Jesus. Treme, treme. Treme. Aí eu te pergunto, você ainda quer continuar com os teus ouvidos tampados? Tira esse tampão, meu irmão. Começa a vida de oração. Começa a botar em prática. Isso aqui testifica Jesus, testifica. A Bíblia diz que tem que orar sem cessar. Então eu vou orar sem cessar. Tu vai ver. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. Mas vamos lá então. Como ouvir a voz de Deus? Não, como ouvir a voz do Espírito Santo pela oração. Tá, eu estou buscando a Deus. Como é que funciona isso? Vamos lá. Mas antes de tudo, o Espírito pode estar em você. Mas isso não significa que ele deve falar com você ou é obrigado a falar com você se você não procurar contato. Ou seja, eu estou aqui, sou cristão, sirvo o Espírito Santo. Eu não oro, vou para a igreja, glória a Deus, oro uma vez por dia. O Espírito Santo, por não procurar contato, ele não é obrigado a falar comigo, não. Entendeu? Tipo, eu não vou buscar, o Espírito Santo não vai aparecer. Ele não está buscando, então eu vou lá falar com ele. Se você quiser um contato, se você não quiser um contato maior, uma intimidade maior, ele continuará contigo e te amará do mesmo jeito. Ou seja, você recebe o Espírito Santo. Se você não quiser contato com ele, não quer orar, não quer buscar, ele não vai chatear, ele vai te amar do mesmo jeito. Só que você não vai ser recompensado. Amém? Agora, se você quer buscar o Espírito Santo pela oração, você será muito bem recompensado. Por quê? Porque aí você vai subir no degrau de comunhão. Amém? Lembrando, se você não buscar, se você só ir para a igreja, orar uma vez por dia, não se dedicar muito à oração, você vai continuar sendo salvo. Porque a salvação vem pela graça. Certo? Mas, se você quiser buscar a Deus, você vai ser recompensado. Se não buscar, não tem galardão. Isso. Entenda que a salvação vem do sacrifício de Senhor Jesus. Embora recomendamos uma vida mais estável de oração, se você não deixará de ser salvo, você não deixará de ser salvo se não tem tanto costume de orar. Isto é, se você arrepende seus pecados e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você está salvo. Essa é a graça. Por exemplo, então eu tenho que orar, e se eu não, se você não orar uma vez por dia, aceitou Jesus, está salvo, só se manter na comunhão, se estiver no caminho. Amém? Você não precisa necessariamente ter comunhão para ser salvo. Um exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve comunhão com Deus, não tinha comunhão com Deus, mas se arrependeu e foi salvo. Mas antes que seja mal interpretado, amém? O certo é que a gente busque comunhão com Deus, ter uma comunhão com Deus, amém? O que salva não é a comunhão, o que salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Antes que seja mal interpretado aqui, amém? O ladrão da cruz não tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com Deus? Não tinha. Estava lá na cruz lá porque fez uma besteira, um crime, era um criminoso. Não tinha um temor a Deus. Mas ele foi salvo por quê? Porque se arrependeu. Mas tipo, se ele pudesse sair daquela situação, aí sim, ele viraria cristão. Sim. Ele ia ter comunhão com Deus. Sim. Sim. Exatamente. Não, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque a pessoa vai olhar assim e fala, poxa, então pode ter aquele medo. Então eu tenho que orar, eu tenho que buscar muito para senão eu vou ser salvo. Mas isso é a melhor porta evangélica. E a pessoa não sabe disso, cara. Quando orar e amar a Deus, cara, a pessoa não sabe que você vai fazer automaticamente que você gosta de fazer isso, cara.
a pessoa que é cristã gosta, porque a pessoa não sabe disso, cara. Amém. O objetivo do evangélico é abençoar vidas. E Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele, intimidade com Ele, para nos usar para abençoar outras vidas. Tipo, é que nem tem animal em casa. Tem gente que nunca tem um animal e acha que é um estorvo. É chato ter um animal em casa. Mas quem tem um animal em casa sabe que, pô, ele dá carinho e tal. Mas primeira coisa, vou pra igreja, vou orar, vou virar beato, vou ler Bíblia, isso é chato. Mas quando você começa a ter, o Espírito Santo começa a orar, você vai se sentir bem, cara. Fazer isso. Você vai querer fazer isso. Porque isso é a melhor coisa do mundo. Só que as pessoas não veem para esse lado porque não conhecem, cara. Verdade. Mas vamos lá. Continuando aqui. Algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Falei já. Mas para aqueles que querem ter uma vida de oração. Tiago, eu quero conhecer o Espírito Santo. Vamos continuar o estudo então. Porque eu disse para vocês que se você não ter vida de comunhão com Deus, assim, não ter vida de oração, o Espírito Santo não vai se manifestar. Amém? Ele vai continuar te amando, porque ele ama todos da mesma maneira. Mas por que eu digo que a gente precisa, se a gente buscar, a gente vai ser recompensado? O apóstolo Tiago disse o quê? Que primeiro devemos chegar a Deus. Chegar a Deus quer dizer o quê? Procurar intimidade com Deus. E Ele chegará até vós, quer dizer, Ele responderá ao nosso contato. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Ou seja, eu preciso primeiro ter contato com Ele. Se eu não procurar ter contato com o Espírito Santo, não ter uma vida de oração, Ele não vai chegar até mim. Ou seja, Ele não vai responder meu contato, Ele não vai se tornar físico na minha vida. Ele vai continuar me amando. Eu indo para a igreja, eu fazendo uma oração por dia, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero algo com Ele, por mais que a minha busca seja mínima, Ele não vai responder meu contato. Mas, se eu quiser uma vida de oração mais ativa, aí Ele vai se aproximar de mim. Chegai-vos a Deus. É nós que devemos primeiro chegar a Deus. E chegar a Deus eu quero dizer o quê? Procurar intimidade com Deus. Aí Ele chegará até nós. Tiago 4,8 diz isso. Amém? Então, Tiago, quer dizer o quê? Eu preciso buscar a Deus. Precisamos chegar a Deus. Ou seja, precisamos ter uma vida de oração. E quando é que Ele vai falar comigo? Vai demorar. Porque, meu irmão, vai demorar. Mas essa é a graça. Amém? Essa é a recompensa. Por exemplo, imagine se fosse fácil. Talvez não daria valor. Vou dar um exemplo aqui claro aqui. Não sei se vai ser um exemplo muito claro. Eu trabalho com blog, com internet. Quando eu criei meu blog, custou até eu conseguir me firmar. Teve muitas maneiras de desistir do blog. Até eu falar isso para o Juliano, não, desisti, Juliano. Só não desisti porque ele falou para mim para fazer, que eu ganhei dinheiro com ele. E agradeço a Deus todos os dias por causa disso. Amém? Então, eu não desisti. Hoje, estou colhendo os frutos todo aquele tempo. Com Deus, a gente vai buscar a Deus no primeiro dia, no segundo dia, e o seu está ali, no terceiro dia. Não é fácil. Mas vai chegar uma hora que Ele vai falar contigo. Por quê? Porque tudo isso depende da perseverança. Sabe por quê, meu irmão? Porque a recompensa é muito grande. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus. Não é errado você querer fazer a obra de Deus, ter unção. Se você tiver o Espírito, já falei isso na aula passada. Amém? Mas é um preço. Tudo é um preço. Amém? É a perseverança. E por que eu digo isso? Porque Salmos 40 fala isso. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Muitas pessoas falam assim: é o favor de Deus. Não, não é o favor de Deus, não. É o que? É Deus falando contigo. Vou ler o texto. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Sabe o que é isso, ouviu meu clamor?
responde a oração. Mas qual é a lógica disso? Simples. Você acha que Deus ele não escuta as orações todos os dias? Todos os dias. Deus a música da Cassiane. Deus não rejeita a oração. Não rejeita. Então, esse ouviu meu clamor, quer dizer o quê? Ele respondeu a sua oração. Ou ele falou com você. Esperei com paciência no Senhor. Ou seja, estou falando com ele, eu vou esperar ele responder comigo. Ele se inclinou para mim, chegou mais perto de mim e ouviu meu clamor. Falou comigo. Esse ouviu meu clamor quer dizer, ele respondeu sua oração. Ou seja, ele falou contigo. Deus escuta nossas orações todos os dias. Por isso, ouvir no texto indica uma resposta de Deus para a oração. Para que Deus fale contigo, você precisa esperar com paciência. Amém? Eu falo, a recompensa é muito grande. Mas nem todo mundo está disposto a ter essa recompensa. Se você desistir no meio do caminho, Deus vai continuar te amando. Mas se você perseverar, uma hora, talvez na hora que você menos espera, Ele vai falar contigo, meu irmão. Porque é promessa. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. E palavra não é Bíblia, não. É Ele falando, sai da boca dele. Já falei aqui no estudo, que quando Deus fala no céu, Ele fala para o Espírito Santo que está no céu, o Espírito Santo escuta e fala conosco. Amém? Se você procurar no estudo, vai estar lá a referência. Amém? Agora, aliás, o esperar com paciência não significa fique parado, espere. Mas sim, continue orando, continue buscando. No tempo de Deus, Ele vai responder. Você ouvirá a voz do Espírito. E como é que é a voz do Espírito? Você não precisa ouvir uma voz provavelmente dita. Porque Deus pode falar, Benihim fala que Deus fala por diversas avenidas. Pode ser um sonho, uma visão, um discernimento, a voz dele. Tem várias maneiras de eu falar contigo. Visão, sonho. Eu vejo muitas pessoas desprezando sonhos. Pô, sonho. Mas as maiores revelações da Bíblia foi por um sonho. Sabia disso? Quando o anjo Gabriel vê José, foi um sonho. Quando Faraó ia ter uma grande fome no mundo, Faraó teve um sonho. Quando Nabucodonosor teve a visão a revelação que, através de Daniel sobre os 5 reinos antes do anticristo, foi um sonho. Então, quantas revelações profundas Salomão recebeu a sabedoria de Deus? Um sonho. Então as pessoas desprezam muito sonho. A Bíblia fala, Joel 2,28, vamos aqui, Joel 2,28, fala sobre sonho. Joel 2,28, deixa eu ver aqui, Joel 2,28. E há de ser que depois eu derramarei meu espírito sobre espírito com letra maiúscula, quer dizer, o Espírito Santo, sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, é Deus falando. Os vossos velhos terão sonhos. Também é Deus falando. Então você acha que o Espírito Santo deve ser derramado para a pessoa dormir? Não, desceu o Espírito Santo e não dormiu. Não, porque Deus, o Espírito Santo deve falar através do sonho. Os vossos velhos, os mancebos terão visões. E também derramarei meus servos, minhas servas, derramarei do meu espírito e mostrarei depois do céu e na terra. Aqui também está sonho. Então Deus fala por diversas avenidas. Amém? Pode ser com um sonho, pode ser com uma visão, pode ser uma revelação, discernimento, a voz dele falando. Em muitas e muitas maneiras. Quem sou eu para falar quantas maneiras Deus pode falar? Profecia também. Aliás, ele surpreende todos os dias. Surpreende, como aquela música da Bissácia. Deus que surpreende e nos ensina sempre.
que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Amém? Então, meu irmão, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. E paciência. Paciência. Amém? Amém. Para finalizar aqui a aula, eu já falei, o Espírito Santo é uma pessoa. Não devemos, de forma alguma, entristecer o Espírito Santo. Amém? Amém. O Espírito Santo, ele é sensível. À medida que ficamos mais próximo dele, conseguimos entender o que ele gosta, o que ele não gosta e sobre todas as coisas que precisamos saber. Amém? Ele nos ensina. Além de nos ensinar, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você começa a adquirir algumas coisas dela, algumas características dela, o jeito de falar, você entende. Entendeu? Ela gosta de gostar. Entendeu? Por exemplo, tem amigos. Aquele amigo ali, ele não gosta de falar disso. Esse já gosta. Então você já vai, à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai conhecendo o que ela gosta e o que ela não gosta. Entendeu? O Espírito Santo também é uma pessoa. À medida que você vai conhecendo ele, o próprio Espírito Santo, talvez ele vai, a unção, ou o Espírito Santo, não sei, você vai entender o que ele gosta e o que ele não gosta. E nem é eu que vou te ensinar, nem é a Bíblia que vai te ensinar, não. Você vai aprender com ele isso. Amém? E quando nós fazemos coisas que não gostamos, que não gosta, ele se entristece. Exatamente. A gente entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30. Fechou aí? Segunda página, Efésios 4. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Então a gente pode entristecer o Espírito Santo. Tiago, a gente entristece o Espírito Santo, entristece. Amém? Meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores. Não cai nessa de super pastor e nem super crente, não. Isso não existe, não. Todos nós somos pecadores. A igreja não fala de pecado mais. A igreja só fala de glória. De glória, de glória, de glória. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei atrás debaixo do meu pé. Também falamos de postura. Sim, mas não fala a nossa condição. Cara, te falar a verdade, a raça humana, nós não prestamos. Ai, se não fosse o sangue de Jesus, se fosse o sacrifício de Jesus. Amém? É por isso que todo aquele que tem o Espírito de Deus confessa que Jesus Cristo foi em carne. Ou seja, nós não merecemos a salvação, mas graças a Jesus Cristo, através do sacrifício dele, nós conseguimos esse direito. Não é por nosso mérito próprio, nós não merecemos. Amém? Misericórdia de Deus. Com certeza. Agora, vou te falar uma coisa para você. Verdade nua e crua. Uma hora a gente vai entristecer o Espírito Santo. Uma hora a gente vai entristecer. Você pode ser o crente mais perfeito do mundo. Isso também não existe. Não existe. Mas você pode lutar, lutar, lutar. Uma hora tu vai errar. Então quer dizer que você está me incentivando a pecar? Não. Eu estou falando a realidade da nossa natureza. Eu não estou falando aqui que você tem que sair daqui e já pecar, não. Temos que lutar contra o pecado. Mas ainda que a gente lute, uma hora a gente vai errar. Sabe por quê? Porque a gente não presta. É por isso que a gente precisa do sangue de Jesus. E quando a gente pecar, a gente vai ter o Espírito Santo. Mesmo assim, continua nos amando. Ele continua nos amando. Amém? Então, Tiago, qual é a lógica disso? Eu tenho que buscar o Espírito Santo, mas eu vou errar. Como é que eu vou crescer com ele? Aí que vem uma coisa chamada arrependimento. Sabe como é que mostra que você ama Deus? Não é quando você está só na igreja, não. É quando você peca. Ué, não tem lógica isso, isso é heresia. Não, eu vou explicar. Quando você peca, tem a dor. Se você peca e não tem a dor,
do pecado, que entristeceu Deus, entristeceu o Espírito Santo, você precisa ser de novo, meu irmão. Amém? Tem muitas pessoas na igreja aí, ó, estão roubando a oferta, estão se prostituindo na igreja, com pastores. Fiquei sabendo aí de um caso aí, pastora trazia pastor aqui para se prostituir, tanta coisa, tanto escândalo. Se você não tem o luto do pecado, você precisa rever seus conceitos. Porque quando a gente peca, a gente sabe que pecou, a gente sabe e a gente fica triste. Amém? E Deus vê isso. Amém? Aí que entra os gêmeos inexprimíveis. Eu não estou falando aqui que a gente tem que sair pecando não, meu irmão. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sabe quando a gente peca, porque pecamos mesmo. Não quero saber de Deus não, estou nem aí não. E outra coisa, quando a gente luta, erra e se arrepende. Martinho Lutero, ele que começou a entender sobre a questão da graça. Muitas vezes ele falou para Deus, eu não vou pecar esse pecado. E pecar ficava mal. E ele não entendia, ele não compreendia. Porque o Espírito Santo, porque Jesus, porque Deus amava ele do mesmo jeito. Olha que João fala, 1 João 1,9. Nós cristãos, a gente precisa entender isso. A gente não é nada. A gente precisa do sangue de Jesus todos os dias. É por isso que eu falei na aula passada a unção. Mantenha-se em Jesus. Porque a pessoa recebe a unção fica nela. Aí começa a buscar a Deus, começa a igreja encher, e ela já não começa a enxergar mais que é pecadora. Porque passa o casaco, as pessoas caem, a pessoa bota a mão nela curada, recebeu a unção, porque buscou. Mas depois, você não peca mesmo. Já acha que não é pecador. Blindado. Hã? Cacete blindado. Se acha blindado. E já não vê mais a condição que ele tem, por mais que ele recebeu, que ele continua sendo como fosse um irmãozinho qualquer, que peca também, tem as mesmas paixões, tem os mesmos pecados. Manter Jesus é isso, é saber, igual no da cruz, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ou seja, eu sou um pecador, mas Jesus me salva. Amém? 1 João, para a gente finalizar. 1 João 1,9. É um texto que eu gosto muito. O Rodrigo também gosta também. Eu acho, né? Vou ler o 8 também, que é interessante. Se dizermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não a verdade em nós. Ou seja, todos nós temos pecado, meu irmão. Todos nós. Por isso que nós precisamos do quê? Sangue de Cristo. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. 9. Se dissermos que não temos pecado, 8. Enganamos a nós mesmos e não é verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? 10. Se dizemos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que isso quer dizer? Devemos buscar a Deus, mas pela nossa condição falha, pecadora, que necessita do sangue de Jesus, do sacrifício dele, a gente vai buscar a Deus. Mas uma hora a gente vai errar. Amém? Mas quando a gente errar, a gente se arrepende e busca Deus de novo. E continua a caminhada. Amém? Porque eu sempre falo isso. Por mais que você chegue ao nível de comunhão com Deus, como Moisés ou Elias, Abraão, eles também erraram. E talvez fizeram coisas piores que nós. Por exemplo, Moisés matou uma pessoa, cara. Gravíssimo. Amém? Então, eram pessoas, vê a história dos apóstolos com ela.
eram homens imperfeitos como nós. Por mais que, ó, para finalizar, por mais que conheçamos o Espírito, a gente é pecador. Amém? Mas que o nosso pecado não nos afaste. Por mais que nós entristecemos ele, a gente pede perdão e continua a caminhada. Porque ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe o dia que a gente vai pecar. Agora, uma coisa é eu pecar e estar nem aí. Ah, pequei mesmo amanhã. E outra coisa é pecar e falar assim: caramba, Senhor, eu pequei. E ver aquele mal de luto. A gente fala de luto. E o Espírito Santo está vendo isso. É ele que são dos corações. Meu. Que o pecado que todos nós temos, que todos os dias do Senhor Jesus tem feito na nossa vida, não seja empecilho para a gente buscar o Espírito. O Espírito sabe quando a gente vai pecar, o Espírito sabe quando a gente vai errar. Mas ele também sabe se a gente vai se arrepender ou não. Amém? Para finalizar, eu deixo aqui 3 dias, salmos. Pode um homem cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levanta. Caiu? Só levanta o braço, igual a criança pequena. Quando tem, eu não tenho filho ainda não, mas quem sabe, depois de casar a gente vai ter. Eu quero, é meu sonho, dar um netinho pro meu pai e minha mãe. Criança caiu, chora e levanta a mão. Igual a gente. Da vida, caímos, choramos, levantamos a mão. Aí vez a mãe fala assim: não bota a mão aí, tu vai cair. Aí a criança cai, me perdoa, desculpa, aí levanta a mão. É a mesma coisa, gente, cara. Deus é nosso eterno Pai. Então, obrigado a quem assistiu. Eu vou fazer uma oração e segunda-feira nós temos aqui célula, segunda e às quinta. Quinta-feira é estudo. Eu acho que eu terminei esse estudo do Espírito Santo. Se eu tiver uma outra aula, eu faço semana que vem. Se não, começa um novo estudo. Segunda, meu pai vai pregar. O Juliano vai louvar? Vou anunciar não. Semana que vem. Vamos ver. Vou anunciar não. Eu vou louvar. Senhor, obrigado por essa aula. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por quem assistiu, quem vai assistir pelo YouTube, pelo Facebook, ou por onde esse vídeo for andar, Senhor. Continue conosco, Senhor, com a sua presença. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a cada dia e que segunda-feira possamos estar aqui, Senhor. Porque eu amo estar aqui nesse lugar, Senhor. É nosso santuário para o Senhor. Abençoe todos que assistiram até aqui, em nome de Jesus. Amém. Conclui. Fui. Aí.